Olá, muito boa tarde a vocês todos que acompanham neste momento mais um Diálogos Educação em Foco. Hoje com o tema Ressignificando o Nosso Cotidiano, Educação Formal e Não Formal, com a professora Jane Haddad e a professora Regina Schudo. Antes de que nós possamos iniciar, e elas já estão aí na tela neste momento, eu gostaria de agradecê-las por estar participando de mais esse momento, por toda essa disponibilidade de estar trazendo essa contribuição a todos que acompanham este momento. Quero agradecer também aos apoiadores que têm ajudado na divulgação do projeto, que são a revista Direcional Escola, as Undimes, sindicatos que têm apoiado das escolas que têm auxiliado nessa divulgação, a Faculdade Unina, e já aproveitando para falar da Faculdade Unina, quem participou da live anterior foi concedido cursos, 4 tipos de cursos para quem estava na live, são cursos gratuitos, nos quais a gente disponibiliza o link aqui para que vocês possam ir lá escolher o curso que irão fazer. E hoje a gente conseguiu com eles o sorteio de uma bolsa de pós-graduação 100%. Então, vai estar colocando aqui também a forma com que esse sorteio será feito. De qualquer forma, eu já convido vocês a cada um a se inscrever no canal e postar os comentários no vídeo que vai ser feito hoje, nesse webinar, porque é através desses comentários é que a ferramenta faz o sorteio, tá certo? Eu também gostaria de fazer um convite muito breve aqui, e é tudo muito opcional, obviamente, mas em conversa, eu, Jane e Regina, a gente pensou de que forma é que a gente poderia transformar isso num algo mais, né? E a gente pensou numa campanha, enfim, que cada um pudesse auxiliar as pessoas que estão precisando neste momento. Todos nós estamos precisando, mas com certeza, creio que a gente está numa situação, sempre vai ter alguém que precisa mais aí do que nós. Então, o que nós pensamos? Para evitar qualquer logística mais complicada, de conceder dinheiro ou coisa do tipo, a gente gostaria de convidar cada um na sua cidade. Aliás, nós temos gente do Brasil inteiro acompanhando. A gente gostaria de convidar que as pessoas na sua cidade escolhessem uma família, uma instituição, qualquer coisa, e contribuísse da maneira que for possível, seja com 1 quilo de alimento, com roupas, enfim, faça algo na sua cidade. A gente crê que dessa forma a gente está multiplicando aí. Se cada um das 5.400 pessoas que assistiram ao vídeo anterior fizeram algo mais, der 1 quilo de alimento para alguém que está precisando, certamente vai fazer uma grande diferença para algumas pessoas que talvez seja essa o único quilo de alimento que ela tem em casa. Então, a gente convida vocês para essa ação, vamos dizer assim, e quem se sentir à vontade, enfim, quiser encaminhar para a gente uma foto, alguma coisa, mostrando que foi compartilhado, é legal porque a gente pode também, se vocês concordarem, é óbvio, tá divulgando isso daí para que mais pessoas possam fazer isso, tá? A gente até está criando aí uma hashtag multiplicando o bem, para que vocês, caso se sintam à vontade, também compartilhem isso e incentive outras pessoas a fazer esse tipo de ação. Bom, mas agora eu sei que vocês não vieram aqui para me ouvir falar, e sim para ouvir a professora Jane e a professora Regina, então eu passo para elas e desde já desejo um excelente webinar a todos. Obrigada, Paulo. Olá, boa tarde, gente. Meu nome é Regina Schudo, sou de Curitiba, estou em casa também nesse período de pandemia. Fico feliz pelo convite do Paulo e da Jane para estar aqui hoje com vocês para falar de uma educação formal e de uma educação não formal. Para darmos início hoje à nossa webinar, eu vou já convidar a Jane, que é minha amiga, que está longe e estamos juntas agora, para ela iniciar
com uma parábola, tá bom? Bom, boa tarde a todos. É com muito prazer que a gente volta nessa corrente do bem. E hoje nós ficamos pensando que a palavra-chave é ressignificar, né? Quer dizer, significar de outra forma aquilo que a gente está sentindo. E eu venho trabalhando esse início de ano com uma parábola que tem me chamado muito a atenção, que é a do porco-espinho. Então, por exemplo, vocês sabiam que o porco-espinho tinha um dilema na vida deles? Um dilema que me lembrou muito o dilema que a gente tem vivido hoje. Qual que é esse dilema? É assim, ou eles desapareciam da terra, ou eles aceitavam os espinhos dos companheiros. E aí é muito interessante, porque o filósofo Arthur Schopenhauer escreveu no seu diário pessoal, né, naquele diário onde muitas de nós conversamos com nós mesmos, ele escreveu assim: durante a era glacial, lembrando que a era glacial aconteceu há 150 milhões de anos atrás, um fenômeno raríssimo quando a era é coberta de gelo. Então, olha só, durante a era glacial, muitos animais morriam por causa do frio. Os porcos-espinhos, percebendo a situação, resolveram se juntar em grupos. Lembrem do porco-espinho, olha, está aqui feito pela minha amiga Viviane, de Pedro Leopoldo, do grupo de artesanato, né? Então, aqui, eles resolveram se juntar para quê? Para se agasalhar e proteger, porque na época do frio, a melhor coisa é o quê? A gente se achegar perto do outro para se aquecer. Mas tinha um grande problema, porque os porcos-espinhos, eles tinham os espinhos para fora. Então, conforme eles iam se aproximando, uns iam espetando os outros. E aí eles começaram a se afastar e voltaram a morrer, congelados. Eles tinham que pensar em alguma saída para aquele momento, ou eles iriam se desaparecer da era. Com sabedoria, naquele momento de crise, naquele momento de frio e de dor, o que eles fizeram? Eles decidiram voltar a ficar juntos. Porém, eles aprenderam a encaixar cada espinho no buraquinho do outro, né? Então, aqui tinha um furinho, eles punham um aqui, e eles conseguiram o quê? Se juntar. Mas o que eles mais conseguiram, que eu acho que é um pouco a mensagem que eu e Regina temos pensado, é assim: eles aprenderam a conviver com os espinhos de cada um. E eu acredito que esse momento em que todos nós estamos passando a conviver mais presencialmente com alguns, a conviver mais virtualmente com outros, eu acredito que seja o momento da gente usar essa parábola para pensar quais são os nossos espinhos, quais espinhos que a gente pode ir tirando, quais os espinhos que a educação tem nos deixado e quais aqueles que a gente pode ressignificar, ou seja, encontrar uma forma melhor de se encaixar. E aí, Regina, vamos pensar sobre isso. Eu adorei. Adoro essa parábola e acho que Schopenhauer foi muito feliz quando ele fala que, naquele momento, os porcos espinhos, para superar o frio, eles se juntaram. E quando a gente fala desses espinhos que afetavam uns aos outros, essa convivência tão próxima dentro de casa, às vezes vai ser espinhuda, gente, né? Uhum. E esses espinhos agora, nós vamos ter que aprender a tirar. Então, Jane, eu fiquei pensando, quando você disse para ressignificar, eu fiz até um porquinho, Jane. Ai, que lindo! E aí eu pensei nos meus espinhos. Às vezes, agora nesse período de pandemia, eu estou desanimada. Então, eu vou tirar o espinho do desânimo
e vou tentar buscar outra coisa. Então, eu coloquei os meus espinhos, para que, nesse momento, como a gente disse até na outra live, a gente seja um pouquinho mais leve, né? E aí, Jane, com esses espinhos, eu fico pensando que talvez todos nós estamos um pouco mais ansiosos. Então, falando dessa educação não formal, nós que estamos dentro de casa, como é que a gente vai lidar com toda essa incerteza, com esse período de insegurança? Eu sei que a gente também talvez tenha que criar uma rotina para tudo isso, né? Mas entender que esse período de incerteza leva o nosso próprio cérebro a buscar algumas defesas. Mas que também, se eu ficar só com o espinho no meu cérebro, eu não vou provocar endorfina para que eu me sinta melhor, né? Então, sim, eu sou um pouco ansiosa, para quem me conhece. Nesse momento, eu estou tentando 2 táticas para poder diminuir a minha ansiedade. Uma delas é me planejar todo dia o que é que eu vou fazer. Uma rotina. E outra, encontrando, Jane, o meu Ikigai. Ikigai é uma expressão em japonês que um médico neurologista até escreveu um livro chamado Ikigai. O nome dele é... Deixa eu lembrar o nome dele aqui. Bom, já lembro o nome dele. Moji. E esse termo Ikigai para o japonês é dizer qual é a minha razão de viver. Nesse período de pandemia, eu estou ressignificando a minha razão de viver. E minha razão de viver é aquela que o Paulo disse agora. Eu também preciso ajudar os outros. Então, de uma forma ou de outra, eu tenho uma máquina de costura na minha casa. Hoje eu comecei a costurar máscara. Esqueci de colocar uma aqui do lado. Máscara de pano. Mas, além disso, o que mais que eu faço para acalmar um pouco essa minha ansiedade? É me sentir útil para a humanidade agora. Então, o meu espinho, Jane, dessa parábola, eu estou ressignificando, tentando encontrar outros elementos, outros valores, sentimentos que eu traga à tona nesse momento, buscando a minha razão de viver. É muito interessante, né, Regina, porque você demonstra, e eu acho que isso é muito importante nesse momento, o acolhimento da sua ansiedade. Eu sou ansiosa. É isso, né? É conversar com os nossos espinhos, mas sem um julgamento de valor, sabe? Eu queria estar assim, eu devia estar assim, eu sou privilegiada. Não é tão simples, né? Eu acho que você fala aí de um acolhimento, né? Quais são os meus espinhos? Colocar isso no papel, colocar como você fez, né? Criar isso, porque fato é que a gente tem que começar a dar nome, não é? Nós estamos indo aí para quase um mês de quarentena, então a gente tinha uma expectativa de que ia ser tudo muito rápido, por quê? Porque o espinho da humanidade é achar que é dono do tempo. Por outro lado, quando a gente fala assim, a educação em casa e a educação formal e tudo, nós estamos dizendo de uma educação que está ressignificando a vida. Então, você traz esse pensamento e eu acho que é muito interessante. Por quê? Porque tanto a escola como a família jamais serão os mesmos. E hoje a gente pensa assim, qual que é o sentido da vida para que a gente possa falar do sentido da educação. E o ajudar o outro é aquilo que eu acredito. Lembra na último encontro que eu falei assim, o amor, ele rima com a dor, não é? É no momento de dor que a gente sai do lugar. Por quê? Porque você fala isso de uma forma muito bonita, é o medo. O medo, ele não pode nos paralisar, ele pode sim despertar alguma coisa na gente para que a gente caminhe. E isso vai acontecer muito a partir desse momento por causa dessa dor, essa dor do isolamento, essa dor de rever qual espinho que não cabe mais aqui,
né? Qual espinho que eu posso tirar até para que a humanidade sobreviva? Porque uma das coisas que a gente tem visto e comentado é que a natureza está o tempo inteiro agradecendo a gente, que está tudo bem. Enquanto vocês estão aí dentro de casa, eu estou me ressignificando, né? Então, quando você traz isso, eu fico pensando como que cada um de nós vamos nos ressignificar nesse momento de medo. Podemos paralisar ou podemos colocar nossa dor em forma de amor, que é um pouco essa campanha que a gente está abrindo hoje, né? De que forma que eu posso agir, de que forma que eu posso compartilhar, porque de coisa ruim já está sendo muito compartilhado. E eu acho que a educação formal, ela está recebendo isso. Como que eu vou aproximar a vida da educação formal? Como que eu vou conversar com essas crianças, com essas famílias, com os meus colegas, com o meu compromisso com a educação? Qual é esse espinho, né? Então, Jane, obrigada por acolher quando eu digo assim, né? De eu reconhecer, eu sempre fui uma pessoa ansiosa, não chego a ter transtorno, não. Sim. Mas e essa minha ansiedade me fez pensar, Jane, que eu agora, talvez você tenha passado a mesma coisa, eu sempre usei o GPS para as minhas viagens, né? O Google Maps o tempo todo estava presente na minha vida, me levando de uma cidade para outra. Aliás, já agradeço as cidades que estão aí participando, Cafelândia, Tuparandi, Ferraz de Vasconcelos, Chapecó, enfim, me levando de um lugar para o outro. E agora eu estou fazendo um GPS mental para poder lidar com essa imprecisão, com essa imprevisibilidade. Uhum. E com tudo isso, desses espinhos, eu me lembrei da nossa amiguinha Duda Encanta. Meu Deus! Ela conta uma história que fala justamente sobre isso, da gente ter esses momentos espinhudos na nossa vida. Uhum. Então, vamos convidá-la a participar conosco dessa live? Vamos! Então, vamos lá. Duda! Ei, Duda! Boa tarde! Eu sou a Duda Encanta e hoje eu também estou em casa, né? Nessa quarentena. E eu vou contar uma história para vocês. Vamos lá? Eu vou contar Pedro vira porco espinho, de Janaína Tokita. Pedro é um menino assim. Gosta de dinossauros, de brincar com os amigos, desenhar e ganhar carrinho. Mas às vezes, de repente, sem aviso e de mansinho, Pedro vira porco espinho. Se a irmã berra, o cachorro late, rosna, ou ele perde um carrinho, Pedro vira porco espinho. Se a mamãe chega atrasada na saída da escola porque errou o caminho, Pedro vira porco espinho. Se tem festa da prima, casamento da titia, e o que ele quer é ficar sozinho, Pedro vira porco espinho. Se é hora de dormir e o que ele quer pega, em vez de voltar pro ninho, Pedro vira porco espinho. Se o dia está feio e cai o maior toró, bem na hora de ir no parquinho, Pedro vira porco espinho. Mas se o sol abre, ganha bolo de chocolate. Ai, um abraço bem apertado da vovó, ou joga bola com o vizinho, Pedro desvira porco espinho. Rapidinho, rapidinho. Vitória, vitória, acabou-se a história. Ei, que linda, Duda! Que máximo, Duda! Muito bom, muito bom. É esperança, tá vendo? É isso. A Duda, Jane, é uma criança que eu conheci lá em Moreira Salles, filha da minha amiga Jardênia. A secretária de Educação de Moreira Salles me deu esse privilégio de ir lá fazer um trabalho e conhecer a Duda. Que legal. Duda já era contadora de história quando eu a conheci.
Então, achei que essa história ia caber direitinho. Pedro vira porco-espinho quando está com raiva, quando está triste, mas ele também desvira. Então, nessa história da Janaína Tukitaka, ela vai dizer, então, que há momentos que, quando a criança vai jogar uma bola, ela desvira porco-espinho. Ei, Duda, vamos aproveitar e bater um pouco? Vamos bater um papinho? Vamos. Duda, e você, criança, o que é que você tem feito em casa nesse tempo de pandemia? Olha, eu já fiz muitas coisas. Eu já cozinhei, eu já brinquei com tinta, já brinquei com massinha, já fiz um monte de coisa. Ai, que amor, né? Eu já estudei, eu já até terminei as atividades que a minha professora já mandou. Aí minha mãe já está até imprimindo mais. E você tá tendo seus momentos de espinho, Duda? Tô. Às vezes eu tenho. Ótimo, é isso mesmo. Como que você faz com eles? Ensina para as outras crianças. Oi? Como que você faz com os seus espinhos durante essa quarentena? Olha, às vezes, quando eu tô muito brava, eu leio um livro, eu ensaio uma história. Às vezes eu deito na minha cama e eu vou mexer no celular, uns vídeos que me fazem sorrir. Aí eu fico mais calma. Aí você desvira. Aí eu desviro. Muito Muito bom. bom. Ô, Duda, Oi. é muito pertinente que você esteja conosco aqui, porque eu e a Jane estávamos falando sobre ressignificar. Nesse momento, a Duda está ressignificando a vida dela também. E ela, no Instagram dela, tem colocado um monte de histórias e crianças no Brasil inteiro estão compartilhando das suas histórias, Duda. E que você está gostando desse momento de contar mais histórias para quem está em casa? Eu tô gostando muito, porque às vezes eu recebo mensagem de gente me pedindo para ver se eles podem postar também as minhas histórias. Eu fico feliz também, porque eu também acabo me distraindo um pouco. E também está ajudando muita gente, Duda. Sim, é o que a gente estava falando no início. Nos momentos de dor, a gente tem que levar amor. Cada vez que a sua história chega em qualquer lugar do Brasil, como ela está correndo, é a sua forma de levar amor. Sim, é a minha forma, né? Contando história. Exatamente. Continue contando cada vez mais. Ô, Duda, o que você poderia falar que você está aprendendo com essa quarentena? Olha, aprendendo... Eu tô aprendendo muitas coisas. Porque às vezes a gente tem que aprender que a gente não tá... Aí nessa quarentena a gente tem que respeitar. Porque se a gente não respeitar, a gente pode fazer mal pros outros. Então a gente tem que ficar em casa, a gente tem que se cuidar, temos que lavar as mãos. Isso, muito bom, Dudinha. Você Duda, enche meus olhinhos. Você é um amor. Obrigada pela sua participação, tá bom? De nada. Obrigada, Uma Duda. bela surpresa. Tchau. Muito bem. Tchau, tchau. Tchau, Dudinha. Então, aí, Jane, essa criança nos dá uma lição de vida, né? Que às vezes a gente tem que se ressignificar e ela diz, o que eu estou aprendendo quando você fez essa pergunta para ela? Que ela está aprendendo muitas coisas. Talvez esse nosso GPS vai ter que ser revisto, a gente vai ter que repensar as nossas aprendizagens, inclusive, né? O que a gente está ganhando agora com essa imprevisibilidade? Às vezes eu fico pensando, olhando para o horizonte aqui da minha janela, que o abraço que eu sinto falta das pessoas nas formações, eu estou ganhando olhando o mundo de outra forma. Estou dando valor ao ar que eu respiro. Eu estou dando valor ao céu da forma como ele se encontra hoje, nessa aceitação. Então,
eu acho que é importante, né, Jane, diante de todo esse cenário, a gente também aceitar o que está posto, né? Se a gente ficar o tempo todo lutando, ai, que raiva desse momento, e não aceitarmos o que está posto, o dia vai se tornar muito mais, o fardo vai se tornar muito mais pesado, né? E é muito interessante, né, Regina? Eu fico pensando aí, quero pensar com vocês todos que estão aí nos assistindo. Eu gosto muito dessa ideia do GPS, sabe? Porque eu que sou uma pessoa mais perdida espacialmente, eu falo que eu sou, antes do GPS, uma pessoa e depois do GPS, outra. E o GPS é muito interessante porque a gente está ali, né, numa estrada, numa coisa, no caminho certo. Aí, de repente, a gente se distrai e passa a entrada. Ele logo vira e fala assim, recalculando a sua rota. E eu vejo muito isso nesse momento da agora, do corona. Todos nós estamos recalculando a nossa rota. Todos nós estamos olhando e pensando que a gente traçou um caminho lá no final de ano, não tem aquela coisa que a gente faz assim, tudo que eu quero deixar no ano que passou, tudo que eu vou realizar nesse ano. Eu acho que esse momento agora é isso. Nós traçamos um caminho até o final de 2020, mas fomos interrompidos. Interrompidos por um vírus em pleno século XXI. Então, quando a gente depara com isso, não dá para a gente dizer assim, vamos pensar educação e tal. Não, vamos pensar a humanidade para que a gente pense como mediar a educação. Então, fato é que todos nós descemos do pedestal da possível arrogância que cada um levava. Eu sou muito boa em falar disso. Eu sou muito boa em falar disso. Só que se a gente agora não der um passo atrás, nós não vamos aguentar falar de nada. Por quê? Porque esse momento agora, um momento virtual, ele é muito mais um momento de escutar, né? Escutar o que o outro está falando, escutar o que a criança está dizendo, escutar o que o meu filho com determinado comportamento está dizendo, o que um político está dizendo, para que a gente possa fazer da educação um link com a vida. A gente sempre falou isso, mas de alguma forma nós não tivemos tempo para fazer isso. Então, o momento agora é de recalcular. Eu tenho um amigo psicanalista que ele fala muito assim, estamos desbussolados. Perfeito. É perfeita essa palavra. Desbussolados. Esse nosso GPS está meio perdido agora mesmo, né, Jane? Está recalculando essa rota. Isso. Ô, Jane, quando você fala que a educação vai ter que dar um novo sentido até para a gente pensar na vida, eu queria fazer uma seguinte reflexão com todos os educadores, todas as pessoas que estão aí nos acompanhando nessa webinar. Professores, vamos pensar assim. Nós temos, nesse momento, Jane, grandes heróis, médicos, enfermeiros, agentes de saúde, todos se empenhando em cuidar das pessoas. Agora, não vamos esquecer que os professores também podem ser, e já são, e sempre foram, grandes heróis. Professores, acho que é importante, nesse momento, acolher o que está acontecendo nesse mundo todo, falando dessa proteção da vida. As escolas estão com a porta fechada, mas a escola não pode estar fechada. O que eu quero dizer? Não estou dizendo que é para abrir a porta, não. Não. Cada um vai continuar na sua casa. O que eu quero dizer é que a educação não se fecha nesse momento. A educação não fecha as portas. Por quê? Porque, professores, acho que vocês estão se reinventando. Professores que nunca foram youtubers, aliás, eu nunca nem fiz live, estou fazendo agora. Pois é, eu também. Né? Nós estamos nos reinventando.
Mas eu não acho que vocês têm que gravar uma excessiva carga horária de aula, não, para dar tanto trabalho. Não é isso. Mas eu acho que os alunos, as crianças, estão esperando receber de ti, talvez como de nós, uma mensagem de orientação para essa bússola que está perdida, né? Então, quem sabe propor para os alunos um texto reflexivo como esse do porco-espinho, ou essa parábola do Arthur, que nós falamos, buscando, então, talvez dentro dessa pandemia, encontrar um caminho para que o aluno possa pensar no seu ikigai, na sua razão de viver, acolher o que está acontecendo, pensar como que eles podem fazer um projeto para ajudar a nação. Ajudar a nação, não, ajudar o planeta, né? Então, crianças e jovens que já eram ligados à internet, parem para pensar nesse momento e, quem sabe, criar uma nova hashtag dizendo o que você também de longe pode fazer. Eu sei que milhares de alunos no Brasil não têm acesso à internet. O MEC vem fazendo uma discussão com vários segmentos aí sobre a questão da educação à distância. Nós não temos, eu, Regina, não é momento de fazer uma educação substituindo o dia letivo de aula, mas a gente pode mandar algumas sugestões e algumas atividades complementares, como, por exemplo, um texto, falar para os alunos escreverem, fazerem um diário de bordo, todo dia escrevendo no seu diário o que é que estão fazendo. E acho importante a gente ter uma fala com os nossos alunos nesse momento para acalmar o coração deles também, porque está todo mundo um pouco desorientado quando a gente fala desse GPS, né? E o que eu posso dizer para vocês é que eu também estou tentando encontrar esse meu GPS. Por isso, minha dica aqui hoje não é para que vocês gravem todas as aulas na internet e substituam, não, muito pelo contrário. Mas, nesse momento, a gente repense que a educação não pode fechar a porta, né? A escola, sim, está fechada fisicamente, é importante que ela se mantenha assim, mas que a educação não vai parar, que a gente não para, né? O que você acha disso? É interessante, né, Regina, porque eu fico pensando assim, quando a gente pensa mapa, vida, bússola, né, GPS, é como se a gente pudesse usar essa metáfora da vida como uma viagem, porque eu penso isso, a educação, em algum momento, né, nos últimos séculos e hoje, nós nos distanciamos da vida e da experiência. Aliás, coisa que a base vai resgatar, né? Esses campos de experiência. E quando você fala do diário de bordo, eu penso isso, sabe? Por exemplo, talvez, em vez de substituir com atividades e tudo, ressignificar a experiência que cada um está tendo. Outro dia eu recebi de uma mãe um áudio chorando que ela falou assim, eu descobri a série que meu filho está. E aí é que eu falo, olha que boniteza, porque eu me recolhi do meu juízo de valor para escutar o que aquela mãe estava dizendo. Eu acho que é isso. Então, talvez, em vez da gente encher as crianças de atividade, pedir para elas encontrarem uma forma de nos falar, ou de gravar, ou de desenhar, ou de pegar coisas no campo dessa experiência, né? Por exemplo, o que é a educação da vida? É cada dia que nós dormimos, acordamos tendo a obrigação de nos tornarmos pessoas melhores do que ontem. Há 15 dias atrás, eu acordava achando que eu ia voltar para o meu consultório, que eu ia voltar para os aeroportos e tudo.
A cada dia eu acreditava nisso. Agora eu já estou buscando o meu mapa, ligando o meu GPS, ressignificando o que a gente pode fazer com o que a gente tem hoje, né? Então, em vez da gente se angustiar com esses planejamentos, como é que nós vamos fazer amanhã? Vamos nos preocupar em viver um dia de cada vez. Isso para a escola é um baita desafio, porque a gente trabalha o tempo inteiro com planejamento. A moda, por exemplo, ela trabalha o tempo inteiro com o ano seguinte. Olha, o mundo trabalha assim. Só que é o que eu falei na último encontro e vou voltar a falar. Hoje, pela primeira vez na minha humanidade de 56 anos, eu não divido mais a humanidade. Por quê? O milionário e o pobre estão no mesmo lugar. O professor da escola privada e da escola pública está no mesmo lugar. Pai, mãe, avô, periquito, todo mundo. Então, o convite que eu trago é esse. Quem sabe a gente não começa a pensar nesse diário de bordo? Eu falei aqui outro dia, olha aqui, o que eu criei? Confinamento, coronavírus, o dia que eu abri o meu diário de bordo. Olha o meu último. Abrindo caminhos. Olha aqui. Olha que bacana. É isso. Quais são os meus espinhos? Como que eu vou colocar? Porque quando nós sairmos, e eu aposto que nós vamos sair desse confinamento muito melhor do que entramos, nós vamos poder compartilhar finalmente aquilo que nós sentimos, mas que nós sentimos primeiro aqui. Medo, terror, pânico, tudo isso é parte dessa jornada. Agora, alguns vão desembarcar dessa viagem iguais, porque não vão se sensibilizar. Alguns, nós, educadores, com certeza vamos desembarcar muito melhores do que nós entramos. Com certeza, Jane, que lindeza isso, que boniteza. Aliás, Jane, quando você diz, todo dia eu acordo para me tornar uma pessoa melhor, né? E eu também utilizo da mesma filosofia. Todo dia eu quero ser um ser humano melhor. E para que eu continue fazendo isso, eu venho pensando, a gente estava falando até lá atrás da minha ansiedade, por exemplo, que eu tenho cultivado novos sentidos. Então, você falou muito, ouvir o que os outros estão falando, fazer esse filtro, passar por um funil, né? Isso. Ouça também o que seus alunos, igual a gente fez com a Duda. Duda, como é que você está vivendo esse momento? Ouça seus alunos antes de encherem eles de tarefinhas. Outra coisa é que a gente precisa aprender nas menores coisas o sabor. Se eu antes não tinha tempo de saborear, por exemplo, um chá, um suco, né? Sentir o cheiro das minhas plantas aqui na minha sacada, eu tenho esse tempo agora. Diga para os alunos, né? Que tempo é esse que eu tenho agora para repensar o que é que me torna melhor e o que é mais importante. Quem sabe ouvir aquela música que eu dizia que não tinha muito tempo. Eu estou resgatando minha playlist para poder ouvir as músicas que eu mais gosto, né? Então, Jane, acho que a gente, além de passar o álcool gel na mão, que a gente está esterilizando o nosso corpo para essa pandemia, é hora também de talvez esterilizar um pouco aquilo que não era tão mais importante. Você está dizendo para a gente isso, esse caminho do que é prioritário agora. Então, alguém até escreveu aí, a prioridade agora é o cumprimento das 800 horas, porque o governo já disse,
os 200 dias letivos não serão mais obrigatórios. Vamos agora cuidar das 800. Mas que horas essas 800 e que saberes são fundamentais? Este é um grande momento para que todos nós tenhamos um grande aprendizado. E não perca, professores, a oportunidade de dialogar com seus alunos sobre esses nossos espinhos, sobre nossas perspectivas para o dia de hoje, não perspectivas lá adiante, né? Jane, eu separei aqui um texto, e se vocês me permitirem, eu gostaria de ler um trechinho. Lógico. É um texto da Clarice Lispector. Ela disse: o sonho. Sonhe com aquilo que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só se tem chance uma vez de fazer aquilo que quer mesmo. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. A felicidade aparece para aqueles que choram, para aqueles que se machucam, para aqueles que buscam e tentam sempre, e para aqueles que reconhecem a importância das pessoas que passaram por nossas vidas. Clarice Lispector escreveu esse texto há muito tempo, mas é tempo bastante para fazer esse momento nosso um pouco mais doce, um pouco mais forte, e que essa tristeza toda que nos abala, nos fazermos mais humanos. Nossa, lindo. Bom, Clarice Lispector não dá nem para a gente tentar descrever, porque eu acho que qualquer coisa que a gente falar, o que talvez eu pudesse tentar uma comparação com ela é assim, é que ela sempre foi tão intensa em tudo, né? Na vida dela, na escrita, no sentimento, e eu acho que não é à toa esse pensamento vir para agora, né? Porque é aquilo que eu falei, a gente está sentindo na pele, né? É uma coisa de que não tem escolha. Você não está podendo escolher se você vai parar de sonhar ou se você vai olhar para o mundo com aquela coisa crua, sem uma sublimação, sem uma coisa para dar um sentido. Fato é que todos nós, de alguma forma, estávamos com o nosso barco lá na frente, né? Eu falo que a gente trabalha lá na frente. A questão é que, de repente, a gente pegou uma tormenta e o barco foi jogado na margem. E na margem, geralmente, quando a gente está à margem de algum lugar, a gente está meio como invisível, né? E eu acho que é um pouco isso, sabe? Na verdade, nós estamos nesse lugar à margem, porque eu posso ter dinheiro, eu posso ser dono de uma escola, eu posso ser presidente de uma multinacional, mas e aí? O amanhã está em aberto, eu não sei aonde que o meu barco vai. Tudo bem, eu posso escolher me guiar, por exemplo, como nós estamos nos guiando pela Organização Mundial de Saúde. Tá, é por aí. Agora, e os sentimentos? Nós vamos nos guiar por onde? Essa que é a ressignificação da educação. Não adianta eu virar e falar assim para os meus alunos: nossa, eu imagino como vocês estão se sentindo. Não, porque eu não imagino. Eu imagino como eu estou me sentindo dentro da minha casa, do meu escritório. Eu não imagino como que aquela criança que está num cômodo com 13 pessoas está se sentindo. Mas eu, enquanto professora, educadora, vizinha, eu tenho alguma coisa para oferecer para tirar essa criança dessa tristeza?
É isso que a gente vai poder falar. Até ela não chega à internet, mas tem correio, sabe? Será que tem alguns livrinhos que podem ser enviados? Será que a gente pode dar uma receita? A questão é essa, sabe, Regina? De que forma e para que a gente está aqui hoje? Né? Ninguém está aqui para dar uma receita, ó, gente, sai todo mundo bem, acabou, tamo jóia. Não, pelo contrário, tá doendo? Acolhe, depois bota a sua dor de frente para você e fala, tá bom, e agora? O que nós vamos fazer? Já te vi, você já me pegou, e agora? É isso. Isso pode virar uma poesia, pode virar um desenho, pode virar um livro, um diário. Hoje, alguém me perguntou agora qual é o nome do texto. É O Sonho, de Clarice Lispector. Jane, isso tudo nos faz pensar que não precisa colocar o gêmeo em ninguém agora. Eu sei que a gente tá em casa, mas não precisa criar amarras na sua vida agora. Então, contribua o que você está dizendo, né? Agora, olhe para o lado, envie para o seu aluno um texto bacana para dialogar com ele, como a Jane falou. Eu até aliás, ontem fiquei pesquisando textos no site Domínio Público, para que eu pudesse disponibilizar e falar para as pessoas, acessem lá no Domínio Público. Mas acho que era chegada a hora de que todos os autores pudessem falar, gente, sem direitos autorais, está aí, ó, tá os meus textos para os alunos poderem ler agora em casa, né? Porque o que a gente pode aproveitar desse momento, dessa educação que, como eu falei, não vai fechar portas, vamos ajudar o nosso aluno a pensar na vida dele, no destino dele, no sonho dele, nesse diário, como você já está fazendo, como que eu vou ressignificando tudo isso? Então, Jane, tudo isso, eu fico pensando que é importante para a gente manter a nossa sanidade mental. Ajudar nossos alunos a manterem uma sanidade, porque não é fácil para ninguém ficar em casa esse tempo todo. Não é. Dizer que está sendo tranquilo? Claro que não. Né? Eu imagino quem tem uma família muito numerosa, muitos filhos, como é que os pais estão trabalhando em casa e com as crianças ainda. Mas não busque essa algema. Também pense que nós vamos ter que criar um mínimo de estrutura emocional para cuidarmos de nós e ajudarmos a cuidar do outro. Seja física, como o Paulo falou, numa campanha para a gente ajudar com alimento para o outro, mas também ajudando nossos alunos a fazerem essa travessia agora. Porque, obviamente, a pandemia fará parte de uma grande história mundial que jamais esqueceremos. Mas nós vamos ter que sair melhor, como você disse, né, Jane? Eu queria até usar uma coisa que aconteceu ontem e está acontecendo hoje. Hoje a minha filha faz 36 anos e ela está em São Paulo. É o primeiro ano que a gente passa longe. E já de uma semana para cá, todo mundo assim, né? Eu muito mexida e tudo. E olha que interessante. Quando foi ontem, eu até vou mandar para o Paulo disponibilizar, Regina, se quiser. Quando foi ontem, uma amiga dela, com a irmã que mora fora do Brasil, tiveram a ideia de cada pessoa fazer um coração como se a gente estivesse dando para ela. E quando foi meia-noite, entrou no ar. É a coisa mais maravilhosa. Nunca pensamos. Hoje ela fez meia-noite ela estava na videochamada com todos nós aos prantos. Hoje, meia hora antes da gente entrar, ela falou assim, mãe, eu precisei dessa quarentena para viver isso. Eu não sabia que eu era tão amada. Ela só recebeu mensagens via coração, como se cada um fosse passando. Eu vou disponibilizar. Então é isso. Será que se a gente estivesse na correria do dia a dia, alguém maravilhoso como essa Nina e a Camila teriam pensado nisso? Não. Não. Isso é que eu falo de ressignificar.
porque ela ali recebeu isso como se tivéssemos todos juntos. Né? Quer dizer, tirou ela daquele lugar do sofrimento da distância. É isso que a gente está propondo, a minha proposta também para os professores, né? Nesse momento, em vez de um monte de tarefinha, aproveite esse momento para falar da boniteza do ser. Aliás, esse é um livro do Moacir Gadotti, inspirado nos textos do Paulo Freire, que fala da boniteza do ser. É fundamental que, nesse momento, a gente busque isso. Jane, a gente já está com... Nossa, 50 minutos. Já? Como o tempo passa tão rápido, né? E eu vejo as contribuições das pessoas ali e quero começar encaminhando para o nosso final. E eu pensei, Jane, que tal chamar de novo a Duda para contar uma outra história? Você topa? Super! Eu Super, espero a esperança. Eu espero que vocês aí em casa, cada um seguindo essa webinar, tenham aproveitado, curtido esse momento em que a Duda apareceu de surpresa para nós hoje. Dudinha, cadê você? Oi! Oi! Então, eu vou contar mais uma história. Eu vou contar a história O Pássaro de Todas as Cores. Então, vamos lá? Era uma vez um pássaro branco. A cor. Todos os pássaros da redondeza eram coloridos. E era o único branco da região. Um dia, ele voou até a casa da fada da floresta e pediu que a o transformasse em um pássaro verde. No começo, ele estava tão feliz que voou tão alegremente. Mas depois foi se entristecendo de novo, porque ele percebeu que verde é a cor das árvores. Então, voltou à fada e pediu que a o transformasse em um pássaro vermelho. Aí ele estava tão feliz voando por aí. Mas depois foi se entristecendo de novo. Vermelho é a cor das flores. Então, ele voltou à fada e pediu que eu transformasse em um pássaro amarelo. Ele estava tão feliz que voou tão alto que chegou perto do sol e percebeu que a sua cor era igualzinha à cor do sol. E ficou triste de novo. Voltou à fada e pediu que eu transformasse em um pássaro azul. Ele estava tão feliz voando por aí. E depois ficou triste de novo, porque azul era a cor do céu. Então voltou à fada. A fada já não sabia mais que cor colocar nele. Então fez um pássaro colorido, cheio de bolinhas. Ele estava super feliz, mas depois foi se entristecendo de novo, porque ele percebeu que estava com vergonha de ser tantas bolinhas no corpo dele e começou a se esconder atrás dos arbustos. Voltou à fada. A fada, como eu disse, já não sabia mais o que fazer. Então, transformou em um pássaro preto, com uma coroa dourada e uma capa vermelha. Ele estava super feliz, mas depois foi se entristecendo de novo. Todos tinham inveja dele, por ele ser o rei. Então voltou à fada e pediu que eu transformasse em um pássaro branco de novo, porque ele percebeu que nós temos que aceitar como a gente é, como Deus criou a gente. E ele até hoje voa super feliz com sua cor. Vitória, Vitória, acabou-se a história! Ei, Duda, que linda! Maravilhoso, Duda! Falou Parabéns. de uma forma brilhante sobre a inclusão, né? Brilhante, brilhante. Sobre a inclusão, isso mesmo. E que temos que aceitar do jeito que somos, né, Duda? Sim. Essa história, Duda, por que você a preparou? O que te encantou nessa história? Ai, eu amo cores também, né? E essa história eu fiquei tão feliz porque eu falei assim, passa uma mensagem, igual a história do Pedro Porco-Espinho, igual outras histórias que eu tenho. Então eu escolhi essa porque ela passa uma mensagem muito especial. Ah, Duda, olha,
nossa gratidão por você estar aqui nesse momento conosco, tá? Muito. Obrigada. Quer deixar uma palavrinha final para todo mundo que está nos assistindo? Eu? É você. Eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo e escutando minhas histórias. E a hora que a gente estava ali parado, minha mãe estava me mostrando, todo mundo comentando, falando que eu estava super bem nas histórias. Então, obrigada. Sabe por que Imagina! você estava muito bem nas histórias? Porque você faz com amor. Sabe por que você estava muito bem nas histórias? Porque você faz com amor. Obrigada. É De isso nada. mesmo. Gente, beijo, Duda. Obrigada. Beijo. Tchau, Jane. Tchau, Tchau, Regina. Dudinha. Até a próxima. Gente, a Duda tem uma Ela é história que um dia eu perguntei para ela, Duda, quem te inspirou para se tornar leitora voraz que você é, porque ela ama ler? Aí eu achei que ela fosse responder que tinha sido a Jardênia, que a Jardênia é professora, né? E ela A mãe disse, dela, né? A mãe dela. Aí ela disse, não, foi meu pai. Porque meu pai me contava histórias todas as noites antes de dormir. Talvez com esse texto dos pássaros, e a exemplo da Duda, que nessa educação formal e não formal, que a gente abra o coração para receber novas palavras, como disse a Jane. Esse encontro dessa webinar hoje, para mim, foi especial, como sempre. A Jane, porque é fantástica, maravilhosa, é uma terapeuta maravilhosa. E Jane, que trabalha com educação especial, Jane, nesse texto eu diria, imagine para os pais, nesse momento também, dos alunos que têm deficiência e que essas crianças também não estão podendo ir para a escola, ou para todos nós, né? Com as nossas deficiências diárias, né? É verdade. E que todos temos que aceitar exatamente o que está posto. Aceitar esse momento que a gente está vivendo da pandemia e transformar disso, talvez, como foi a palavra de hoje, ressignificando e tentando recalcular a nossa rota. Professores, eu já quero ir me despedindo, dizendo que vai nascer em todos nós uma nova humanidade. O mundo todo com pensamento voltado, nesse momento, para a proteção da vida. Eu acho que isso nos torna fortes, sensíveis, humanos, para pensarmos todos juntos no outro ser humano, que o que mais importa é realmente isso. Eu me importo com esse momento. E você? Com o que você se importa nesse momento? Jane, obrigada. A vocês todos que me acompanharam, desculpa, a vocês todos que nos acompanharam, minha gratidão. Jane. Eu queria só lembrar, para a gente fechar, uma fala de um índio de 101 anos, uma vez, quando a tribo toda, vivendo uma peste, chegou para ele e falou, e agora? O que a gente faz? E ele falou assim, existem apenas duas coisas importantes que vocês vão poder fazer. Primeiro, nunca devem se preocupar com coisas pequenas. E segundo, todas as coisas são pequenas. Eu acho que isso é uma aprendizagem para a gente. Obrigada. Obrigada, gente. Em breve teremos novos webinars, né? Então, sim, obrigada para todos que participaram no nosso E aguardem webinar. Os novos tempos e lembrem de tirar os espinhos. É verdade, ó. Obrigado, Jane. Obrigado, Regina. Mais uma vez aí, sensacional. Obrigado, Duda.
Fica aqui a gratidão por mais esse momento aí maravilhoso. Espero que todos tenham gostado. A gente está aí buscando outras possibilidades e a gente em breve retorna aqui com vocês com a novidade, tá bom? Acompanhem no canal. Quem ainda não se inscreveu, basta clicar ali em inscreva-se no canal, que vocês automaticamente já passam a receber. E aproveitem também para participar do sorteio que a gente vai fazer baseado nos comentários que vocês postarem, tá bom? E lembrando que eu deixei o link ali, mas vou colocar novamente, que a Faculdade Unina está concedendo os cursos gratuitos e é só entrar lá e fazer a inscrição e escolher aquele que desejar, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado e principalmente a todos que estão acompanhando, que são contribuições que orientam aí a fala de vocês também e que está ajudando bastante aí a esse momento. Obrigado a todos. Tchau. Tchau, gente.